Deslizar pelas dunas de areia de Marte é ainda apenas um sonho. Mas nós temos, na verdade, enviado emissários robôs a Marte. Seus nomes são Viking 1 e Viking 2. O problema era onde pousá-los. Nós sabemos que os vulcões de Tharsis eram altos demais. A rarefeita atmosfera marciana poderia não suportar a descida do nosso paraquedas. O grande Vale Mariner também era áspero e imprevisível. As calotas polares eram frias demais para a usina nuclear do módulo de pouso mantê-lo aquecido. Havia lugares fascinantes que eram altos demais, ou com ventos demais, ou duros demais, ou macios demais, ou ásperos demais, ou frios demais. Nós nos preocupamos com a segurança de cada local de pouso. Talvez tenhamos sido cautelosos demais. Finalmente selecionamos 2 lugares. Um, otimistamente chamado Utopia, para a Viking 2. E outro, distante 8.000 quilômetros, não longe da confluência de 4 grandes canais, um local de pouso para a Viking 1, chamado Crise, palavra grega que quer dizer terra do ouro. Então, depois de uma viagem de 100 milhões de quilômetros, em 20 de julho de 1976, a Viking 1 pousou bem no alvo, na planície Crise. Faz menos de 80 anos que Robert Goddard teve sua epifania em uma cerejeira em Massachusetts. Após hibernar por 1 ano durante sua passagem interplanetária, a Viking acordou em um outro mundo. A primeira coisa que ela fez foi ligar para casa, informando a chegada segura. Ela começou a levantar-se de acordo com as instruções memorizadas meses antes. Primeiro, esticou um dedo para testar os ventos marcianos. Depois, flexionando o braço, lançou uma luva protetora. A seguir, a Viking preparou-se para farejar o ar e testar o solo. Finalmente, abriu os olhos para ver seu novo meio ambiente. A primeira tarefa de imagem da Viking foi fotografar seu próprio pé. Caso a Viking fosse afundar em areia movediça marciana, nós queríamos saber disso antes dela desaparecer. Na Terra, esperamos sem fôlego pelas primeiras imagens. A Viking pintou a sua foto em pinceladas verticais, linha a linha, até que com enorme alívio, nós vimos a sapata assentada com segurança no solo marciano. Esta foi a primeira imagem recebida da superfície de Marte. As câmeras em cada módulo de pouso da Viking revelaram um tipo de rocha desértica. Além do próprio módulo de pouso, nós vimos pela primeira vez a paisagem do planeta vermelho. Ele não parecia um mundo alienígena. Havia rochas, dunas de areia e colinas suavemente onduladas, tão naturais e familiares quanto qualquer paisagem da Terra. Para sempre, depois disso, Marte seria um lugar. Nós descobrimos que o ar marciano era menos de 1% denso do que o nosso, e feito em sua maior parte de dióxido de carbono. Havia quantidades menores de nitrogênio, argônio, vapor d'água e oxigênio. E quase não havia ozônio, então a superfície não era protegida da luz ultravioleta do Sol, como é na Terra. Nos dias mais quentes, ela era distintamente fria e toda noite as temperaturas despencavam para 100 graus abaixo de zero. No inverno, a superfície era polvilhada com uma fina camada de geada.
Os locais de pouso foram escolhidos porque eram seguros e planos. Mesmo assim, a Viking revolucionou nosso conhecimento deste mundo cor de ferrugem. Eu, é claro, ficaria surpreso por ver um garimpeiro grisalho surgir de trás de uma duna conduzindo sua mula, mas essa ideia pareceu estranhamente apropriada. Mas pelo menos, enquanto estávamos olhando, não passou garimpeiro algum. Nós estudamos com um cuidado excepcional cada foto que as câmeras enviavam por rádio. Mas não havia sinais de canais em Barsoom, nenhuma princesa ardente, nenhum lutador verde de 3 metros de altura, nenhum tot, nenhuma pegada, nem mesmo um cacto ou um rato-canguru. Talvez tivesse havido vida dentro das rochas ou abaixo do solo. Se houve, não deixou vestígios. Na maior parte de sua história, a Terra teve micróbios, mas nenhum ser vivo grande o bastante para ser visto. Talvez o mesmo seja verdade em Marte. O módulo de pouso Viking é uma máquina soberbamente aparelhada e projetada. Ela estende as capacidades humanas para paisagens diferentes e alienígenas. Por alguns padrões, ela é astuta como um gafanhoto. Por outros, inteligente apenas como uma bactéria. Não há nada de depreciativo nessas comparações. A natureza levou centenas de milhões de anos para desenvolver uma bactéria e bilhões de anos para fazer um gafanhoto. Com apenas uma pequena experiência nesse tipo de negócio, estamos ficando muito bons nele. Nos 2 locais de pouso, em Crise e Utopia, nós começamos a cavar nas areias de Marte. Em uma escala muito pequena, tais trincheiras são a primeira obra de engenharia humana em outro mundo. O braço robô retira amostras do solo e as deposita em várias peneiras. Então, o solo é levado para 5 experiências, 2 com a química do solo e 3 para procurar vida microbiana. As experiências biológicas da Viking representam um esforço pioneiro na busca por vida em outro mundo. Os resultados são atormentadores, irritantes, provocativos e estimulantes e profundamente ambíguos. Por critérios estabelecidos antes do lançamento, 2 das 3 experiências microbiológicas da Viking parecem ter dado resultados positivos. Primeiro, quando as amostras do solo marciano foram misturadas a uma sopa orgânica da Terra, alguma coisa no solo parece ter decomposto a comida, quase como se houvesse pequenos micróbios marcianos que metabolizaram e adoraram a sopa da Terra. Segundo, quando os gases da Terra foram misturados com solo marciano, alguma coisa parece ter combinado quimicamente os gases com o solo, quase como se houvesse pequenos micróbios marcianos capazes de sintetizar matéria orgânica de gases atmosféricos. Mas a situação é complexa. Marte não é a Terra. Como o legado de Percival Lowell nos lembra, somos propensos a nos enganar. Talvez a luz ultravioleta do Sol atinja a superfície marciana e produza substâncias químicas que podem oxidar comidas. Talvez haja algum catalisador no solo marciano que consiga combinar gases atmosféricos com o solo e fazer moléculas orgânicas. As areias vermelhas de Marte foram escavadas 7 vezes nos 2 locais de pouso diferentes, tão distantes um do outro quanto Boston de Bagdá. Seja lá o que estivesse produzindo esses resultados, provavelmente estava em Marte todo, mas era vida ou apenas a química do solo?
Estudos recentes sugerem que um tipo de argila que sabe se existir em Marte pode servir como catalisadora para acelerar, na ausência de vida, reações químicas que lembram as suas atividades. Pode ser que no início da história da Terra, antes da vida, houvesse pequenos ciclos químicos fazendo no solo algo como fotossíntese e respiração, que iriam então ser incorporadas pela biologia quando surgiu a vida.